Nós iniciamos então uma série no capítulo 8 de Romanos, que fala da liberdade que o homem tem em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vida nova em liberdade diante de Deus. E é um conceito de reino que está por trás, o reino que Cristo instaurou com o fundamento da lei, baseado na obra dele na cruz, que é o alicerce do que consolida esse reino. E falamos um pouco a respeito também da vida, de como participamos desse reino, quais são as características daquele que está dentro, daqueles que está fora. E hoje nós falaremos a respeito da identidade do Filho de Deus neste reino. Nós vamos ler então Romanos de 1 ao versículo 17. Mas antes eu vou pedir para que o Espírito Santo nos abençoe na leitura e na exposição da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta noite que o Senhor nos trouxe aqui. Temos o privilégio de abrir os tesouros insondáveis de Cristo revelado na sua palavra. Eu peço que o teu Santo Espírito, Senhor, nos abra o entendimento para que vejamos a sua glória, tenhamos nosso coração transformado, Senhor, à medida da imagem de Cristo, e participemos do teu reino, Senhor, no poder do teu Santo Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então leremos então Romanos capítulo 1, do versículo 1, página 167, até então o versículo 17. Capítulo 8, desculpa. Capítulo 8, do versículo 1 em diante. Capítulo 8, diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus da carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Nós temos então discorrido sobre esses versículos anteriores ou nos outros cultos, mas hoje nós vamos focar especificamente nos versículos 12 ao 17. Nessa passagem, nós só relembrando, então, a vida que Cristo instaura é no coração do homem. É um novo reino, por causa da presença do Espírito Santo que Ele derrama no coração do homem.
E tudo isso é certo e seguro por causa da morte e ressurreição de Cristo, que quando Ele ressurge, Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai dar uma nova identidade para essa pessoa que crê, não que ele é salvo pelas obras, porque ele é bonzinho, porque ele vai na igreja, mas porque ele crê no sacrifício de Cristo. Colocar a fé em Cristo Jesus é confessá-lo como Salvador e se reconhecer como pecador. Uma vez que isso é feito voluntariamente pelo homem, colocar a fé em Cristo Jesus, então o próprio Deus sela o homem com seu Espírito, transforma a vontade, os desejos naturalmente e vai trabalhando com esse homem para viver esta vida que está sendo descrito aqui. Uma vida não agora racional, focada em si mesmo, mas uma vida para Deus, uma vida no conhecimento de Deus, que são as riquezas do homem para hoje. Não simplesmente para a eternidade, quando Cristo voltar e todo homem será julgado, mas é um presente, uma vida para agora, é uma realidade hoje. E só participam aqueles que se aproximam diante de Deus, entendem e creem em Cristo Jesus. Então, nesses versículos que eu vou reler agora e expor, fala a respeito da característica do Filho de Deus. No versículo 12, eu vou ler novamente, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ora, aqui nós temos um contraste entre um escravo e agora um homem livre que tem uma posição de soldado. E por que eu digo isso? Porque o versículo está falando de dois extremos completamente diferentes. Primeiro ele vai falar a respeito da vida segundo a razão do homem, segundo o seu próprio ego, que vai conduzir ele à morte. E o homem que está sendo conduzido pelo Espírito e vai ter uma vida que vai gerar vida de Deus no seu próprio coração. Mas existe um detalhe aqui do porquê eu falei da questão do escravo. O versículo 12 fala assim: assim, pois, irmãos, somos devedores. Está incluindo todos. Existem dois tipos de devedores aqui. E o primeiro ele vai falar a respeito do devedor que se diz menção a respeito daqueles que andam segundo a carne. Que dívida é essa? E que vida é essa que é uma vida na carne? Em João, capítulo 3, vai falar o seguinte: aqueles que são nascidos da carne, é carne. E aqueles que são nascidos do Espírito, é Espírito. O que isso significa? Significa que todos nós, eu, você, nascemos na carne, no físico. E tudo o que nós sabemos é a respeito do nosso próprio coração, da nossa própria vontade. Todo homem nasceu separado da glória, da vida de Deus. Então, o que rege a nossa vida vai ser a nossa razão, vai ser os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então, ele está falando que o homem, nessa situação, ele é devedor. Em que sentido? Ele é devedor no sentido do pecado, que é a natureza pelo qual todo homem nasce. E em três conotações. O pecado, ele tem uma conotação da culpa, do domínio e da influência. O que é a culpa do pecado? Do qual me faz eu e você sermos devedores? É a herança que nós temos de Adão. Nós perdemos a justiça que Adão teve no início, que ele era um homem justo, criado para ter uma vida justa e tinha a presença de Deus. Nós nascemos sem a justiça, somos injustos e não temos a comunhão com Deus. E por causa do pecado de Adão que herdamos, nós temos a culpa do pecado que nos leva à condenação do inferno. E é por isso que a pregação do Evangelho é tão urgente. Porque hoje, se um homem morrer sem estar livre da culpa do pecado, ele está condenado ao inferno. E é por isso a importância da pregação do Evangelho. Então somos devedores, segundo a carne, segundo a razão humana, somos devedores a Deus pela culpa do pecado.
Não existe nada que eu possa fazer para Deus que me livre dessa culpa, que me faça livre dessa culpa, porque faz parte da minha natureza. Eu não tenho a justiça de Deus, eu não tenho a presença de Deus. E tudo o que eu quero é viver a minha vida para mim mesmo, e essa vida me leva à condenação do inferno. A outra questão com relação a ser devedor é com relação ao domínio do pecado. O homem nessa natureza, sem a vida de Deus, ele está em cadeias na sua alma. Ele não tem escapatória, porque tudo que ele vai fazer em função do seu coração, e ele vai fazer tudo para desobedecer a Deus, porque é a condição do coração dele, está cego, e o maligno comanda os desejos e a vontade do homem para ser um homem desobediente, é o que vai falar em Efésios. Nós não vamos abrir aqui agora, senão vamos estender muito, mas é um domínio no coração do homem, é onde vai levar cadeias no coração do homem para vícios, para a promiscuidade do sexo, para roubar, para mentir. São cadeias na alma. E quando as pessoas vão abrindo as portas cada vez mais para o pecado, maiores cadeias são postas no seu espírito. Então as pessoas recorrem à terapia, recorrem a remédio, mas isso jamais vai alterar o estado da essência de quem elas são. E a coisa vai simplesmente crescendo e vai piorando. Então quando uma pessoa entra num vício, ela não consegue mais sair. Quando a pessoa entra numa vida de prostituição, ela não sai porque as cadeias estão na alma. O pecado exerce um domínio sobre o homem. E nesse sentido o homem é devedor, porque ele simplesmente é um escravo. Ele tem que prestar homenagem daquele pecado da qual ele coloca a sua vida em risco para fazer aquilo, para roubar, para fazer qualquer coisa. Ele sabe que está errado, ele sabe que ele precisa deixar de fazer aquilo, mas ele não consegue. Ele é devedor ao pecado com relação ao domínio. E o outro fator é com relação à influência do pecado, que o seu próprio coração se inclina para o mal. Nós já temos a tendência natural da inclinação. Isso é uma dívida que todo homem tem naturalmente. Os desejos naturais do homem não são pecaminosos, mas a inclinação do mal do coração sempre vai levá-lo a essa tendência do pecado. Então são nesses 3 pontos em que o homem é devedor, e ele vai andar segundo a carne nessa direção. Ele não tem escapatória, ele está condenado ao inferno eternamente, vive uma vida de inferno aqui, e aí vai refletir nos relacionamentos, no trabalho, toda a vida dele vai girar em torno disso. É uma dívida que ele não tem como pagar. Porém, Cristo vem como homem, vive a lei perfeitamente. Ele morre o pecado que você deveria morrer na cruz, e é por isso que ele morre na cruz, para que o homem, crendo nele e pondo a fé na obra de Cristo, seja salvo, seja perdoado da culpa do pecado, seja liberto do domínio do pecado, e agora tem uma nova natureza, que é o que fala o segundo devedor aqui. Se existe o devedor com relação ao pecado e à morte, existe o devedor daqueles que são regenerados por Cristo. E qual é o sentido dessa dívida daqueles que são regenerados, têm a vida de Cristo, são perdoados? Agora já não é mais uma questão de cadeias ou de domínio da morte, mas agora o coração do homem é regenerado, e a dívida que o homem tem agora é de amor. De amor, primeiramente, reconhecer a Deus pela obra de perdão que Ele faz no coração do homem, da libertação do pecado. É uma dívida agora de amor em prestar a reverência e homenagem a Deus e a Cristo por tudo que Ele fez com relação à alma, novo coração, da vida eterna, derramar seu Santo Espírito, dar uma nova identidade. Não somente agora é devedor com relação a Deus, mas agora também com relação ao próximo. Por isso que Paulo vai falar assim: olha, não deveis nada a ninguém, exceto o amor. E a dívida aqui não é uma coisa que nós somos obrigados a fazer, mas faz parte da sua natureza. Como é que você vai viver agora no pecado, sendo que aquilo não faz mais parte da sua natureza? Você tem uma nova natureza. E esse que é o poder do Evangelho, que ele vai falar. Vou ler novamente, versículo 12. Assim, pois, irmãos,
somos devedores. Não a carne que se inclina ou vive segundo a carne. Então eu falei da vida da carne, em que sentido o homem na carne ele é devedor ao pecado. Mas aqueles que estão no Espírito não é mais devedor a essa vida, foi regenerado dessa vida. E versículo 13 vai falar assim: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. É o que eu havia dito. Aqueles que estão vivendo sem Cristo, ele vai caminhar hoje, a morte hoje e a morte eternamente. Mas aqueles que são regenerados, se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Nesse versículo aqui, ele fala não somente da nova natureza daqueles que foram regenerados por Cristo, que tirou o homem da escravidão do pecado, está livre da culpa e do domínio, e agora ele fala que nós devemos mortificar as obras do corpo. Em que sentido o que crê em Cristo Jesus precisa mortificar as obras do corpo? Lembra que eu falei a respeito dos 3 conceitos do pecado: a culpa, o domínio e a influência. Quando Jesus perdoa você e a mim, ele te livra da culpa do pecado, você não vai mais para o inferno, te livra do domínio do pecado. O pecado já não é algo que você não consegue dominar, porque agora você tem um novo coração, uma nova mente, o Espírito é derramado no seu coração, mas a influência do pecado ainda permanece em nós. Então antes a pessoa estava escrava, não tinha escapatória. Agora, regenerado, ele é chamado agora para mortificar o corpo, conduzir, viver a sua vida para Cristo Jesus, que é a santificação, viver para Deus. Então vai haver desejos, inclinações naturais que vai vir ao seu coração, mas aí você tem o poder dado pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, para apresentar o seu corpo, a sua mente, os seus desejos agora em Deus e ser obediente a Ele. Só que isso é uma luta. Por isso que eu falei de escravo para ser um soldado. É uma luta. Mas essa luta, fala em Romanos, nós somos mais do que vencedores. E por que você luta? Porque você reconhece a obra de Cristo na cruz, o que Ele fez por você, o poder da salvação, o Espírito Santo que está em você. Então você luta porque você quer agradar aquele que te salvou. Você tem desejo agora pelas coisas de Deus. Quando você vê o pecado em você, você se sente mal, você se constrange, você não fica bem. Por quê? Porque Deus mudou seu coração, te deu uma nova inclinação. Vamos ler rapidamente para falar a respeito dessa luta em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, página página 226. 226. Vira um pouquinho para frente, página 226. Fala assim, capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Fala assim: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Por quê? Da nova natureza, a fé que foi instituída no seu coração. Você agora é um soldado de Cristo. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Obrigado. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então esse é a luta que Deus chama todo cristão que tem uma nova natureza. Ele resgata você do inferno, da culpa e do domínio do pecado, e agora coloca o seu Santo Espírito em você
para que você agora viva para Deus, dentro da condição ainda da influência do pecado, porque quando Cristo voltar, então esse corpo será transformado num corpo incorruptível, não haverá mais pecado. Mas até lá, nós temos então um encargo de viver a nossa vida para Deus. Mas nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Espírito Santo de Deus agindo, atuando na nossa mente, movendo as nossas vidas para servir ao Senhor agora na liberdade. O pecado agora, em Cristo Jesus, não te leva mais à condenação, mas entristece. Quando você peca, você entristece o Espírito Santo de Deus, você entristece a Deus, você fica triste. Já não te leva mais ao pecado, mas interfere no seu relacionamento com Deus, que é o grande alvo pelo qual Cristo veio, morreu e ressuscitou, para te religar a Cristo Jesus, ter uma vida com Deus. Muito bem, vamos voltar agora lá para Romanos, capítulo 8, página 168. Vimos a respeito então de escravo para um soldado, da natureza de trevas para a natureza do Espírito. Esses são os que participam no reino, né? Agora eu vou falar a respeito do versículo 14 e 15. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Página 168, versículo 14. Vou ler de novo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Aqui está falando a respeito dos passos. Quais são os passos do Filho de Deus? Os passos do Filho de Deus, daqueles que foram regenerados por Deus, tem uma característica: ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que fala no versículo 14, vou ler de novo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se você é filho de Deus, se você crê em Cristo Jesus, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente você trocar de veste ou mudar de comportamento. Não. O Evangelho é ter uma vida com Deus. E é a terceira pessoa da Trindade que faz habitação em você. É o próprio Deus com você. E é Ele, o Espírito Santo de Deus, que te guia. Não tem o Salmos 23? Não precisa abrir. Mas é exatamente isso que ele vai falar. Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu bom pastor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É uma vida com Deus em que o Espírito Santo de Deus agora vai ministrar no seu coração a palavra de Deus, vai dar entendimento, discernimento, vai ministrar para você as verdades que vão transformar a sua vida, para que você participe da vida que foi já instaurada no seu coração. Você não está mais sozinho. E a pergunta fica: mas como é que o Espírito Santo me guia? Será que eu preciso de uma unção especial, de um óleo na cabeça, de uma fumaça diferente, um sentimento diferente, um arrepio? Não. No versículo 14 vai falar como é que ele nos guia. Leia comigo o versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o espírito que habita em nós não é o espírito quando a gente estava nas trevas. O homem sem Deus, ele está nas trevas e ele vive
sem discernimento, ele vive cego, tateando a sua vida. Então ele vive ansioso e com medo pela ausência da luz, pela ausência do conhecimento. Então o que ele faz? Ele se apega em pessoas, ele se apega no dinheiro, ele se apega na profissão, ele se apega a qualquer coisa que possa trazer segurança para ele. E quando mexe na segurança dele, ele descabela. Uma vida de medo, de segurança. Porque o homem precisa da segurança para viver em paz. E é por isso que o homem sem Deus não tem essa segurança. Ele vai se apoiar em qualquer coisa que possa trazer segurança para ele. Mas não é esse o Espírito que vai te guiar. O Espírito Santo vai tirar o temor do coração do homem. E a pergunta é: como é que o Espírito Santo tira o temor, o medo do coração do homem? Eu quero abrir com vocês em 1 João, página 258. Página 258. Página 258. 1 João. Página 258, 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É o que eu estava falando. O medo produz tormento no coração do homem. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, o Espírito Santo que foi derramado no coração do homem, ele ministra o amor de Deus no coração do homem. É por isso que ele vai falar assim no versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus te ama, revela o seu amor por você, chama você de filho. E como consequência do amor derramado no seu coração, você passa a amar naturalmente, faz parte de você, que eu falei para você, que eu tinha falado, que nós somos devedores ao amor. Nós amamos a Deus porque faz parte agora da natureza. Agora, como que nós vamos deixar de ter esse temor? É simplesmente um sentimento, o amor? É simplesmente uma coisa que eu me sinto bem? Como que eu sinto esse amor de Deus? Então, leia no versículo 16, da mesma página. Fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Ora, Deus ministra o amor no seu coração, ministra para você a verdade de que você é um pecador e que Jesus Cristo é o Senhor. E o amor cresce quando você, no primeiro verbo do versículo 16, e nós conhecemos e cremos. Ou seja, quando você tem um relacionamento com a sua esposa, o seu amor no começo do relacionamento era um, e hoje é maior. Por quê? Porque você conhece a pessoa. Você desenvolveu ali, ela conhece você, você conhece ela, naturalmente você ama mais. Da mesma forma, é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, e ele cresce à medida que nós o conhecemos, que nós entendemos a dimensão da sua glória, o poder da sua salvação e como que ele age na nossa vida. Nós amamos a Deus muito mais, crescemos no amor de Deus pelo Espírito Santo, que nos guia. De qual forma? Nos guia ao conhecimento da sua palavra. A obra do Espírito Santo de Deus na sua e na minha vida é te conduzir às calmas águas e aos pastos verdejantes. É conduzir a palavra. E no que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, fala, mas então é isso que Jesus fez.
e você começa a contemplar a obra de Deus e contemplar o seu próprio coração, você fala assim: mas Senhor, como que eu poderia ter sido salvo? Aí você começa a olhar na sua vida, no seu passado, as coisas que Deus foi conduzindo na sua vida, foi trabalhando para que você chegasse naquele momento e entendesse que Ele te chamou. Você começa a entender isso quando você começa a conhecer a sua palavra. E é o Espírito Santo de Deus que vai te guiar na palavra dele. É assim que o Espírito Santo guia o Filho de Deus. E o Espírito Santo sempre vai levar você a Cristo. Ele vai te conduzir ao conhecimento de Cristo, a sua glória, a sua palavra. Vai falar a respeito do seu coração e vai gerar em você a vida e o conhecimento e a fé para que você o ame mais. É assim que o Espírito Santo guia o homem. Mas não é só isso, tem uma outra forma. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 8, página 168. Página 168, capítulo 8, versículo 15. Fala assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Ou seja, acabamos de falar, Ele derrama o amor em você. Você ama Cristo e Ele vai conduzir você no conhecimento da palavra para que você conheça e ame muito mais a Deus. Esse é o Espírito, essa é a forma que Ele vai conduzir você como filho de Deus. Mas prossegue no versículo: porque não recebemos o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Esse clamor aqui se diz respeito à oração. O Espírito Santo de Deus vai te levar a orar, vai gerar desejo em você de orar. E de qual forma que você vai, para quem que você vai orar? Para o Pai, por meio de Cristo Jesus. Ou seja, o reino de Deus é ter uma vida com Deus, no conhecimento da sua palavra e na vida de oração. Você ora, e no que você ora, Deus também ministra e fala com você. Não é só um lado. O Espírito Santo ministra no seu espírito, traz à sua memória as coisas lá do passado. Você fala: meu Deus, por que está vindo isso agora na minha mente? Não é à toa, é o Espírito Santo trazendo na sua mente coisas que você precisa pedir perdão, coisas que você precisa corrigir, coisas que, livramentos de Deus. E Ele leva então você à gratidão. O Espírito Santo vai levar você a orar, por interceder por outras pessoas, para ter uma vida, um relacionamento com Deus em oração. Então, são essas duas formas em que o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Primeiramente na palavra e no conhecimento, no entendimento, e depois na oração. Essa é a vida do Filho de Deus no reino de Deus. Nós temos mais 10 minutos, eu vou expor o último ponto aqui. Versículo 16 e 17. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós falamos a respeito de ser escravo e soldado, da diferença das vidas, de como somos devedores, da batalha que temos como soldado, na nova identidade no reino. Falamos que nesse reino você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir na palavra e na oração. Mas esses dois versículos falam a respeito da certeza do Filho de Deus. Se é uma coisa que o homem precisa de certeza, e quando ele não tem certeza é onde que ele se descabela. Ele precisa fazer de tudo. Ele precisa fazer conchavo, ele precisa articular, ele precisa fazer um monte de coisa para poder se sentir seguro.
Se é uma das coisas mais certas que temos no Evangelho, é a segurança. Mas não é segurança porque alguém te ticou, ou porque alguém fez uma promessa para você, ou porque você está sendo bonzinho e está vindo na igreja. Não. A certeza que você tem vem do alto. E vem de quem? Do próprio Espírito Santo de Deus, que testifica no seu espírito que você é filho. Então não quer dizer que alguém te convenceu. Vamos lá na igreja e tal. Aí você fala, acho que eu vou. Aí você vai lá, aí você começa a frequentar, ou então você cresceu na igreja, mas você nunca teve a convicção de quem você é. Mas porque você cresceu na igreja, ou porque você passou a frequentar uma igreja, aí você fala, você sabe que não é tão ruim assim? Eu acho que até eu sou também. Mas quando surgem as situações mais diferentes na vida que as que mais tem, aí você balança. Falei, rapaz, agora eu estou ansioso, eu estou com medo, não sei o que vai acontecer, eu estou desesperado, perdi o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo, deixei a igreja, não sei se eu quero mais Jesus. Quantas pessoas frequentaram anos a igreja? Quantas pessoas você conhece que frequentaram anos, hoje está fazendo outra coisa, nem quer saber mais? E não é só membro de igreja não, que foi pastor, foi professor de Bíblia, e hoje está em outro canto. Por quê? O fato é que a certeza que vem do céu vem de Deus no seu espírito, falando que você é filho. Não foi porque alguém te levou para a igreja, ou porque alguém te convenceu, ou porque você cresceu na igreja, mas foi o próprio Deus que falou assim, você é meu, você é filho, e você tem convicção que Jesus é o seu Senhor. Então faça chuva ou faça sol, estou lá na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, porque faz parte da minha natureza, eu sei quem eu sou. Mas a casa está caindo, o Senhor está comigo. Mas se eu morrer, eu vou para o céu. Você é dele, você tem convicção dele, você está firme, não em promessa de homem, não na sua própria obra, mas você está firme na verdade eterna plantada no seu espírito. Então você não precisa agora ficar se comparando com as pessoas, falar, mas fulano é assim, eu não sou, se eu tivesse ido, poxa vida, baixa estima, né? Tal. Não, eu sou filho. Eu não preciso me comparar com as pessoas. Por quê? Porque o Senhor me chamou, me deu uma identidade, eu sei que eu sou filho. E do jeito que eu fui formado, é o jeito que Ele me formou. Eu tenho que agora só usar tudo que eu tenho para a glória dEle. Então não importa se eu estou em João Pessoa, se eu estou na Bahia, se eu estou em São Paulo, eu sou filho. Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, eu sou filho. Se está dando certo, eu sou filho. Se eu estou doente, estou para morrer, eu sou filho. Segurança, certeza. Por quê? Porque o Espírito Santo ministra no nosso coração. A sua presença. Quem você é. Que não é uma salvação que é comprada com ouro ou prata, mas é comprada pelo sangue de Cristo. Certeza. E aí, no que se estende essa certeza? Versículo 17. O que compõe essa certeza? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então é uma conclusão lógica. Bom, se eu sou filho, eu sou herdeiro. Essa herança aqui não é a herança de morte. É a herança da promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus para Abraão? Quando Deus chamou Abraão, sai da tua parentela, da tua terra, sai, larga tudo, você será bendito, e em ti serão benditas todas as nações. Essa é a herança da promessa. E a promessa de Deus para você é que você é bendito. Por isso que fala que nós somos filhos de Abraão, no sentido que nós temos a mesma fé de Abraão. Você é bênção.
Não porque você merece, mas é porque a bênção de Deus foi derramado na sua vida. Você leva o nome dele. E para isso que ele te selou o Espírito Santo dele em você. E a bênção de Deus é: você coloca a mão, prospera. Você faz as coisas, você prospera. E no que você prospera, você abençoa outros. Porque a bênção de Abraão não era só para ele, mas era para todas as nações. Deus começa a abençoar você no seu relacionamento, no seu coração, no seu trabalho. Onde que você está, Deus abençoa você. Não é riqueza de muitos carros novos, não é isso. Mas é não faltar na mesa. É o relacionamento em casa abençoado, seu filho, a paz de Deus, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus faz diferença daquele que serve e daquele que não serve. É o que fala em Malaquias capítulo 3. A bênção de Deus em você. Herdeiros de Deus. Da promessa de Deus. E como é que você é certo? Se somos filhos, somos herdeiros. Porque além da promessa de ser abençoado por Deus, é o que vai falar em Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa bênção que está sobre aqueles que creem. Somos herdeiros. E essa herança é certa e testificada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que te dá uma nova identidade e te faz ser filho. Essa é a herança de Deus. Mas ele não para, ele fala que é herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Qual que é a herança que temos com Cristo? De participar justamente desse reino aqui hoje, que Cristo reina. Cristo morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, e Deus falou assim: deu toda a autoridade a Cristo Jesus. Cristo reina. E nós participamos desse reino em Cristo, pela vida de Cristo, para a glória de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, temos a palavra de Cristo. Para que da mesma forma que fomos abençoados, agora podemos abençoar outros, com a mesma palavra que nós somos abençoados. E nesse reino, a Bíblia deixa claro que além de participar da herança com Deus e com Cristo Jesus, nesse reino que Ele estabeleceu no coração, Ele fala assim: e se sofremos, também com Ele seremos glorificados. A Bíblia deixa explícita e não esconde que a vida do cristão é uma vida de dores, muitas vezes, e de sofrimentos. Momentos em que você se vê sem saída. Ou porque você perdeu um ente querido, ou porque você tem uma doença, ou situações das mais diversas que acontecem. Você fala assim: oh, mas por quê? É que nem Jó. Por que aconteceu isso comigo? Foi o que passou o livro inteiro questionando: mas por que, Senhor? Eu não fiz nada. Outras questões que acontecem de sofrimento em função também do nosso próprio pecado. Mas esse sofrimento aqui se diz respeito quando você fica em função da verdade de Cristo, você é fiel, mas parece que o ímpio está dando certo e você que está sendo fiel não está dando certo. É por isso o Salmo 73: mas Senhor, eu quase resvalei meus pés, o cara faz tudo errado e ele está indo bem, e eu estou aqui fazendo certo e estou indo mal. Estou falando de Jesus, estou vivendo a vida certa e o negócio parece que não anda. Mas ele fala que no sofrimento da herança que temos em Cristo Jesus, é exatamente ali que nós somos glorificados. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem. As pessoas querem chegar na igreja e falar assim: não, você vai ser abençoado. Só palavras boas, vou falar só coisas boas. Mas o Evangelho não é isso. Se há algo que nós precisamos estar preparados, é para o sofrimento. E haveremos de passar. Não tem como escapar. Mas a forma como eu passo, o olhar com que eu olho, o entendimento que eu tenho do chamamento de que eu sou filho, e qual é o propósito daquela situação, eu vou entender que aquela situação é para a glória de Deus e para a glorificação da minha vida em Cristo, porque é nas situações mais difíceis que nós somos forjados em Deus, que nós somos refinados em Deus, que nós aprendemos com Deus, que nós vemos a glória de Deus. Pega então Sadraque, Mesaque e Abednego, quando são aclamados para adorar a um
a um ídolo. Eles falam, não, nós não vamos adorar outro ídolo. Então tá bom, vocês vão para a fornalha de fogo. Tá bom, pode mandar. Bum! Mandou para a fornalha de fogo. Só que lá, eles viram o homem de branco lá. Quem é que passa, quem é que cresce no conhecimento de Deus, senão aquele que entra no sofrimento? Então, quando você se depara com o sofrimento, você vai falar assim, Senhor, eu posso não entender agora, mas eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito. É o que Romanos vai falar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, quer seja na bênção, quer seja na dificuldade, você está ali firme, porque você sabe quem você é. Você sabe da identidade que você tem, da presença de Deus, das convicções do que Ele já fez no seu espírito. E isso é o poder, a glória do Evangelho. Vamos orar?